Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com mais uma aula do curso de CSS. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto de display, mais propriamente dito sobre a propriedade flex, os displays flexíveis aí, os flexbox. Vamos ver mais algumas possibilidades interessantes aí sobre a possibilidade de flex. Mas antes de ir para a aula, você já sabe, já deixa o seu joinha, já estoura esse botão de joinha aí para garantir já no início do vídeo, para você não esquecer no final. Porque é clicando no joinha que você vai ajudar o canal. Assim nós vamos poder produzir mais vídeos, conteúdos melhores e isso é bom para todo mundo. Agora que você já deixou o seu joinha, vamos lá para a aula, logo depois da vinheta. E então, moçada, vamos lá, sequência aí da aula anterior de CSS, essa aqui vai ser a aula 29, então deixa eu criar a pastinha aqui já de uma vez, 28, espera aí, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não criei ainda, aula 29, na verdade eu já criei, só não salvei o arquivo, então CSS, aula 29, pasta CSS, entra aqui e salva aqui com 29. A mesma coisa aqui para o estilos. Salvar como 28, 29. Cadê? Aqui, ó, 29, CSS estilos. Joia? Vamos fechar aqui e abrir da pasta 29. Então, nós temos exatamente o arquivo aonde nós paramos na aula anterior. Vamos continuar aqui então com o nosso display, com as nossas opções de flex. Muito bem, configuramos aqui o container. Agora vamos ver algumas opções de flex para o elemento. A primeira opção que nós já vimos é aqui o flex. Quando a gente usa flex no elemento do container, no children, nós não usamos largura, tá? Porque a gente usa o flex aqui justamente para que esse elemento se ajuste ao elemento pai, ok? Fácil isso, sem problema nenhum. Deixa eu tirar esse height aqui, porque agora eu não quero ele, eu quero height aqui, height 50 pixels. Eu poderia até deixar lá também para ocupar o espaço, né? Para deixar o espaço, a gente vê isso funcionando. Mas ok. Bom, vamos lá. Vamos às opções aqui. O flex, ele vai fazer exatamente isso, né? Ele vai ajustar o elemento, a largura do elemento filho ao elemento pai. As opções de flex, na verdade ela é uma metapropriedade, que ela engloba flex grow, flex shrink e flex bases. O que são essas propriedades? Antes de falar dessas propriedades, vamos falar sobre order. Então, para isso, eu vou precisar indicar, né, fazer uma configuração para cada um dos elementos do meu container. É por isso que eu dei esses IDs aqui, de D1 até D6. Então, D1, D... Opa, ixi, peraí, Ctrl Z, passa para cá, D2, 3, 4, 5, 6. Vamos trocar aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, a configuração que a gente vai ver agora é o seguinte, a configuração é a propriedade order, tá? E a mesma coisa do WebKit, tá? Tem que colocar aqui o WebKit e o Moz para browsers versões mais antigas. O order, ele configura a ordem do elemento filho dentro do container. Então, veja bem, deixa eu colocar order em todos aqui. E vou colocar a ordem padrão, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. E nada vai mudar, porque eu estou usando a ordem padrão. Muito bem. Eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso mudar de forma fácil e rápida
a ordem dos elementos, sem ter que trocar aqui no código. Olha que maravilha, hein? Basta eu indicar o número da ordem. Então, veja bem, eu quero colocar o 6 no lugar do 1 e o 1 no lugar do 6. Basta fazer isso no order. Veja bem, eu indico que o elemento D1 vai ter order 6 e o elemento D6 vai ter order 1. Troco eles aqui de lugar na visualização. Quando eu pressionar F5, notem que o 6 vai vir para cá e o 1 vai vir para cá. Olha só, 6 aqui e 1 aqui. Beleza? Posso dar uma cor diferente para cada ali, para ficar fácil essa visualização. Mas aqui a gente vê, ó, CFB6, CFB1. Quero colocar o 1 no lugar do 2 e o 2 no lugar do 1. Beleza? Aqui, ó, 1 no lugar do 2, o 2 no lugar do 1 e o 6 volta para o seu lugar. 6. F5, 2 no lugar do 1, 1 no lugar do 2 e o 6 voltou para o seu lugar. 3, 4, 5, 6. Então, com a propriedade order, eu consigo trocar de forma fácil, bem direta, a ordem dos elementos dentro do seu container. Agora que eu já falei do order, vamos falar sobre flex grow, flex shrink e flex bases. Eu falei do order primeiro, só para não esquecer, tá? Porque senão eu poderia esquecer e aí não ia ficar legal. Então vamos lá. O que são essas configurações? Flex, vamos aqui, ó. Flex grow, flex shrink, flex shrink e flex bases. Joia. Opa, aqui ficou errado. Traço. Flex bases. Que configurações são essas? Elas vão determinar como que vai ficar, vai ser a capacidade ou o comportamento do elemento filho em relação ao elemento pai. Se ele vai ter capacidade de expansão, se ele vai ter capacidade de contração, ou qual espaço ele vai ocupar, qual espaço vazio que ele vai ocupar dentro do elemento pai. Vamos entender na prática? Olha só, quando a gente usa flex grow, flex shrink ou flex bases, não. Às vezes não é interessante a gente usar flex com flex grow, por exemplo. Porque o flex grow é o padrão do flex. Se a gente indicar flex 1 é flex grow igual a 1, e se eu indicar flex 0 é flex grow igual a 0. Tá? Então, ou usa flex grow ou usa flex. Ok? Flex grow é a configuração padrão do flex. As outras configurações são shrink e bases. Então, veja bem. E eu posso configurar tudo isso na mesma linha do flex. Vamos lá. Eu vou tirar o flex, tá? Para não confundir. Antes estava em 1. Vou deixar o flex grow em 1. E notem que não vai mudar nada. Olha só, F5 não mudou nada. Porque esse é o padrão. Se eu colocar flex grow em 0, notem que é como se eu atribuísse flex 0. Então, a primeira configuração do flex é flex grow. Ok? Tranquilo? Então, flex grow controla a capacidade de expansão, de esticar. Se o elemento vai esticar, eu coloco 1. Ou se o elemento não vai esticar, eu coloco 0. Então, 1 ele esticou. Ok? 0 ele não estica. O flex shrink, ele é o contrário. Ele indica se o elemento vai ter a capacidade de contrair, tá? Então, se ele vai fazer isso aqui, ó, se ele vai contrair ou não. Então, 1 para contrair, 0 para não contrair. Aqui ele vai contrair, tá certo? Por causa da configuração, mas daqui a pouco nós vamos ver os elementos fixos aqui. Tá? Alguns elementos fixos, outros não, para a gente entender essa flex grow, flex shrink. E o flex bases aqui não dá para a gente testar com os elementos todos em flex. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou adicionar largura
em todos os itens eu vou adicionar uma largura fixa, tá? 100 pixels em todos aqui inicialmente. Então 100 pixels nesse, neste e neste. Vou tirar aqui essas propriedades. Vou apagar mesmo daqui. Tá? Aquele ali já está em comentário, então não vai funcionar também. Vamos ver, F5, todos agora com 100 pixels. Notem que sobrou um espaço aqui no container. Como que eu indico se o meu elemento vai ter a capacidade de ocupar esse espaço ou não? Basta eu adicionar flex, ok? Vamos fazer isso com o elemento número 1. Vamos colocar a ordem normal aqui, ó. 1, 2. E o elemento número 1 eu vou configurar como flex grow, ok? Que é a capacidade de expansão. Eu vou colocar em 1. Notem que o elemento 1 ele vai passar para cá, tá? E vai ocupar o espaço vazio do container. Veja bem, ele ocupou o espaço vazio do container. Se eu fizer isso também com o elemento 6, os dois vão compartilhar do espaço vazio. Ou seja, esse espaço aqui vai ser dividido por 2. Vamos ver? F5, tá vendo? Os dois estão compartilhando do espaço vazio. Ok, lindo, maravilhoso. Se eu configurar flex grow em 0, notem aqui que o elemento 6 não vai nem ter a opção de tamanho igual aos outros, porque ele não tem o it, e não vai utilizar do espaço restante vazio. O shrink, negócio difícil de escrever, gente. Shrink indica se ele vai ter capacidade de retrair ou não. Quando os elementos estiverem ocupando um tamanho maior do que o do browser, do que o do container, tá? Ele vai indicar se ele vai poder retrair ou não, tá? Isso a gente indica com 0 ou 1. O 0 ele pode retrair, aliás, o 1 pode retrair e o 0 ele não tem capacidade de retração. Mas o mais importante aqui para a gente é o basis. O basis e o grow. O basis é o seguinte, notem aqui, tá como grow. O basis, eu tenho a capacidade de informar qual vai ser o valor, a quantidade que ele vai ocupar do espaço vazio. E notem aqui, ó, aqui o padrão, ele está ocupando 100%. É o flex basis em alto, certo? Que é a opção automática. Mas veja bem, vamos ver a mágica acontecendo agora. Se eu configurar flex basis em 100%, o que vai acontecer? Ele vai ocupar 100% da área da div. Veja bem, F5, olha lá, 100% da área da div. Se eu indicar flex basis em 50%, ele passa a ocupar 50% da área da div. Olha que bacana. E se eu indicar, cadê? 25%, ele passa a ocupar exatamente esse espaço, 25%, do tamanho da div. Então, esse é o flex basis. Eu indico a quantidade que ele vai ocupar do container. O padrão, agora entra a metapropriedade flex. O padrão do flex, pessoal, é o seguinte. Flex, o que ele vem configurado como padrão é 0, 1 e alto. Ou seja, flex grow em 0, flex shrink em 1, flex base em alto. Se eu deixar essa configuração, olha só, o elemento aqui, que é o div1, né, o primeiro elemento, está com o padrão, está como se eu não tivesse nada disso aqui. Ó. Eu posso tirar e vai ser exatamente a mesma coisa. Olha lá, tá vendo? Porque ele está com a configuração padrão do flex. Opa, deixa eu desfazer do flex. Se eu quiser o grow, como é que eu vou fazer? O grow 1. Beleza, agora o grow tá valendo. Ok? Aí não adianta, né? Eu coloco o grow em 1, o shrink ali em 0
porque o grow vai sobrescrever 1. Mas se eu quiser que ele ocupe 25% da tela, ou 50% da tela, ou 100% da tela, tá? 100%. A gente coloca ali na última propriedade. Ah, tem que tirar o flex ali, né? Nem precisou, ó. O flex base aqui em 100%, ele está ocupando 100% da tela. Se eu quiser que ele ocupe só a metade da tela, tá ali, 50%, passa a ocupar somente a metade da tela. A diferença é que, deixa eu ver, não, aqui ele está ocupando 50% da tela, ele não quer nem saber, porque aqui está em 1. Se eu aqui passar para 0, aí ele vai funcionar. Aí, tá vendo? Então agora ele está ocupando exatamente 50% do container, ok? Então não faz sentido eu usar algum valor em flex bases se flex grow tiver 1. Então se eu colocar flex grow 1, eu coloco flex base em alto, ok? E flex shrink em 0. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, flex 1, já que ele segue o padrão. Tranquilo, pessoal? Então, com isso aí, finalizamos mais uma aula onde nós estamos falando dos elementos de display. Pessoal, clique no joinha. Quem não clicou no joinha, curte aí esse vídeo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos. Isso aí, clicar no joinha ajuda bastante o canal, ok? Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.